boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do IMG Notícias desta terça-feira. E aqui no Parque Ceci Cunha, a gente traz essas belas imagens. Conforme já foi dito no último programa, em cada ponto do nosso município, vamos trazer informações importantes até você, que nos acompanha através da internet, ou em casa, no trabalho, mas em qualquer parte do mundo, a IMG Notícia vai até você, levando a melhor informação. E vamos aos principais destaques desta terça-feira. Taxistas sofrem uma redução de 80% nas corridas aqui no município de Arapiraca. Daqui a pouco o presidente do Sindicato dos Taxistas do município comenta sobre o caso. Também aqui no interior do estado de Alagoas, mulher é presa com mais de 10 quilos de pasta base de cocaína. Além disso, o Hospital de Emergência do Agreste, aqui em Arapiraca, atendeu 284 pacientes, sendo 67 vítimas de acidentes neste fim de semana, algo que ainda preocupa, mesmo com a pandemia de momento em nosso estado e em todo o Brasil. Agentes de trânsito de Arapiraca completam 200 dias de operação padrão, sem conseguir acordo. Fato que daqui a pouco a gente vai detalhar em vídeo divulgado pelos agentes aqui do município. Além disso, arcebispo e clero da Arquidiocese de Maceió reúnem-se para definir reabertura das igrejas na capital alagoana. E daqui a pouco vamos às dicas com o Dr. João Paulo sobre o seu animal de estimação nesta pandemia. Quais os cuidados? Será que os animais se estressam? São detalhes que a gente vai trazer na sequência do seu IMG Notícias desta terça-feira. Aqui no município de Arapiraca, os taxistas falam de uma redução de mais de 80% com relação às corridas. Esse fato se dá devido à pandemia. Comércio semiaberto, com algumas restrições, fazem com que os taxistas passem por algumas dificuldades. Osmair Martins, presidente do sindicato, foi quem detalhou para a nossa reportagem. Jânio, na verdade, depois da pandemia, nós tivemos sim uma redução de 80% no nosso movimento. Como teve o decreto do governo, embora que Arapiraca não cumpriu 100%, mas de qualquer maneira nós dependemos muito do transporte intermunicipal, que são as vans que transportam os passageiros de outras cidades para o nosso município. Então, depois da parada dessas vans, o movimento da gente caiu 80%. Prejuízo também para aqueles taxistas que estão na zona de risco, segundo destaca Osmair Martins. Alguns já passam por dificuldades. Aquelas pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm alguma doença genérica, porque ele fica com medo de trabalhar e contrair o vírus. Então, assim, a gente está também, a gente se fala muito que em área de risco. A gente hoje já está na área de risco, a gente está transportando passageiro que a gente não sabe quem está contaminado e quem não está contaminado. Osmair destaca que alguns cuidados são importantes, tanto para o usuário que vai pegar o táxi, quanto para o motorista. O que eu tenho passado sempre para a categoria é que a gente procure nos proteger, que a gente possa higienizar o carro quando o passageiro desce, independente de que seja o passageiro, pegue o álcool, passe no banco, porque assim nós estamos evitando até de ser transmitido e transmitir para outras pessoas o vírus, que a gente sabe que não é brincadeira. Gente. Aqueles que estão sem trabalhar e já estão passando por dificuldades, a categoria unida também ajuda aqueles que ainda estão sem trabalhar mediante essa pandemia. Jânio, a nossa diretoria tem sempre conversado, a gente teve um ou 2 meses atrás, nós conseguimos, através do governo do estado, uma cesta básica para que pudesse ser distribuído para o taxista. Eu mandei um ofício pedindo a quantidade de taxistas em Arapiraca, mas eles me mandaram sem cesta básica, que foi distribuído para os sócios em dias. Então, assim, o que eu queria, na verdade, era distribuir para todos, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem sua dificuldade, mas infelizmente não veio a quantidade que a gente precisava. Outro fato que levanta a atenção também do Sindicato dos Taxistas são os táxis clandestinos e motoristas de aplicativos que estão vindo de outras cidades para o município arapiraquense, conforme detalhou Osmair Martins. A gente já viu o carro da Bahia, viu o carro de Maceió, onde tem a restrição e tem o isolamento, que eles não podem trabalhar, eles migraram todos para Arapiraca. Então dificultou mais ainda a nossa situação. Um detalhe importante dito pelo Osmair Martins sobre a quantidade de pessoas que já estão passando dificuldades diante do sindicato, onde alguns motoristas, que inclusive estão na área de risco, já precisam de um certo tipo de ajuda. É um número muito alto, cerca de 80% nessa redução
de transporte para os arapiraquenses e toda a região, ou seja, poucas pessoas pegando táxi aqui no município de Arapiraca. Além disso, aqui no interior do estado de Alagoas, a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar do Estado, conseguiram tirar de circulação mais de 10 quilos de pasta base de cocaína. Isso mesmo, aconteceu aqui em nosso município. As guarnições do BOP Canil e BOP 04 foram acionadas para dar apoio a uma equipe da Polícia Federal no intuito de fazer abordagens na rodovia AL-115, inclusive utilizando a Cadela Mel, ela que é especialista em faro de narcóticos. Esse fato que aconteceu após as abordagens, onde foi parado um veículo HB20 de placa OHK 7850 com placa de Maceió. Após buscas com o cão, o mesmo fez algumas indicações no interior do veículo que poderia ter droga e foi encontrado esses 10 quilos de pasta base de cocaína. Algo muito preocupante que traz para o estado de Alagoas a respeito de tráfico de drogas também aqui no município de Arapiraca. Parabéns à Polícia Federal e parabéns também a todos os envolvidos, inclusive a Cadela Mel, no qual você vê aí nas imagens neste momento. E neste último final de semana, o Hospital de Emergência do Agreste atendeu quase 300 pessoas. Dentre as informações passadas, 284 pacientes de sexta até domingo. 52 pessoas sofreram queda da própria altura e 67 deram entrada no hospital com ferimentos e traumas provocados por conta de acidente de trânsito, algo ainda muito preocupante. 163 vítimas de quedas e colisões de motocicleta. O Hospital do Agreste também recebeu uma vítima de agressão física. Além disso, 12 pessoas foram atendidas com corpo estranho no olho. 12 pacientes por picada de escorpiões e mordidas de cachorro, além de outros casos de menor gravidade. Mesmo por conta da pandemia e a solicitação da Organização Mundial da Saúde, as áreas de saúde do município e do estado, para que as pessoas possam ficar em casa, também se protegendo do coronavírus, ainda não é o suficiente para esses números serem diminuídos. Bom, vamos ao primeiro intervalo de hoje deste IMG Notícias. A gente volta já já. Olá, eu falo para você, candidato que está planejando as eleições 2020. Já pensou no seu discurso, proposta e público que você quer alcançar? Já pensou nas estratégias direcionadas e assertiva e até uma linguagem eficiente? Mas aliado a isso, você precisa construir uma imagem de um político de sucesso. E olha só, de imagem nós entendemos. E é por isso que eu trago hoje para você uma nova proposta. Um estúdio completo com o melhor em iluminação, acústica, equipamentos e profissionais capacitados para atender às suas necessidades. A sua imagem, ela vem em primeiro lugar. E aqui, imagem é tudo. Sabe como inovar em um mercado capaz de se transformar a cada dia? A ImagemNet vem com soluções dinâmicas e eficientes em internet. É a empresa de telecomunicação que mais cresce em Arapiraca. Aprovada e recomendada por clientes espalhados em pontos residenciais e empresariais. Com o objetivo de expandir o serviço para toda a região agreste e sertão do estado. Suporte técnico e o menor tempo de reparo. Com garantia de velocidade e total estabilidade para sua conexão. ImagemNet, mais velocidade para você. Se liga que a comunicação na capital do Agreste vai estar de cara nova. Feito com você e para você. Um espaço democrático dando vez e voz a você, comunidade. Por todos os cantos de Alagoas, sempre atento à informação. A cultura do estado nunca foi tão vista. E o que é bom, a galera pede bis. Imparcialidade.
credibilidade. Grandes coberturas, Reportagens especiais, investigação. Uma programação cultural. Com muitas novidades. Um novo conceito de imagem você acompanha aqui. De volta aqui no seu IMG Notícias, já em outro ponto, aqui no Parque Ceci Cunha, nesta terça-feira. Bom, vamos falar sobre a questão dos agentes de trânsito do município de Arapiraca, a SMTT. Já fazem mais de 200 dias que eles estão nessa paralisação padrão e ainda não chegam a um acordo com o governo municipal. Em um vídeo divulgado na internet, os agentes fazem as reivindicações. Inclusive colocam até um bolo comemorando a quantidade de dias desta paralisação sem nenhum acordo. Depois de 200 dias tentando sequer uma reunião com a atual gestão, nós, agentes de trânsito aqui de Arapiraca, anunciamos que ainda continuamos na operação padrão. Fizemos um bolinho aqui para lembrar que a nossa luta continua e que estamos esperando a próxima gestão. Operação padrão firme e forte. Até agora não obtivemos nenhuma resposta por parte da prefeitura sobre esse impasse de SMTT e também o governo municipal. Ainda falando de pandemia, a capital alagoana com relação ao retorno dos fiéis à igreja. Depois de um novo decreto emergencial, entrou em vigor e liberou igrejas para funcionar com a capacidade de 30%, o arcebispo metropolitano de Maceió, Dom Antônio Muniz Fernandes, decidiu se reunir com o Conselho Presbiteral, o clero da Arquidiocese e autoridades sanitárias para discutir o processo de reabertura das igrejas em Maceió. Já que em Arapiraca não há ainda nenhuma mobilização falando sobre isso, até porque Maceió entrou na lista laranja mediante essa pandemia. Por isso, volta esses fiéis em uma porcentagem menor com relação a frequentar as igrejas na capital alagoana. Já que em Arapiraca, diante do último decreto, durará mais um pouco para que as igrejas possam ser reabertas, inclusive com uma certa capacidade. É o que determina no último decreto. A partir de agora, vamos até o sertão do estado de Alagoas, saber como anda o isolamento social na cidade de Santana do Ipanema. Além disso, Jairo Campos, radialista, também trará informações sobre o estado de saúde do prefeito do município, Isnaldo Bulhões, que foi infectado pelo novo coronavírus. Grande abraço para você, Jânio Barbosa, um abraço a todos que acompanham aí o nosso informativo. Bom, a cidade de Santana do Ipanema, nas últimas 48 horas, teve um aumento de 21 casos em relação a infectados do Covid-19. Até agora, num total, 405 casos registrados aqui na cidade. Em relação ao prefeito Isnaldo Bulhões, as últimas 48 horas, a informação que a gente tem é que o quadro de saúde dele continua instável, como todos têm conhecimento. Ele se encontra internado no Hospital do Coração, em Maceió. Não temos muitas informações, pelo menos nas últimas horas, em relação a apenas essa, que o quadro de saúde do prefeito Isnaldo Bulhões é estável. É isso, Jânio, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um bom dia. Lembrando que não só o sertão, mas praticamente todo o estado de Alagoas, exceto Maceió, ainda estão em risco na área vermelha por conta dessa pandemia. O pessoal de Santana tem que ter também um pouco mais de cuidado. E sobre o senhor Isnaldo Bulhões, uma boa recuperação. Agora vamos falar sobre o seu animal de estimação. O doutor João Paulo, médico veterinário, nos traz alguns detalhes e também informações precisas para cuidar do seu animalzinho neste momento de confinamento. Um pouco de estresse, um pouco mais de trabalho, mas é importante cuidar do seu animal de estimação. Na verdade, as pessoas não podem deixar os seus pets 100% em casa. De alguma forma, alguém que não é grupo de risco tem que dar uma voltinha com o pet, ali pelo menos na própria rua que mora. É interessante fazer algumas brincadeiras que você não costumava fazer, que por você passear sempre com ele, não precisava fazer essas brincadeiras. Mas agora é muito interessante que faça isso, porque senão seu pet vai desenvolver estresse
e aí pode acarretar até com doenças. O seu pet pode desenvolver distúrbios, pode começar a urinar na casa inteira, a fazer xixi em locais indesejados, que seria na sua cama. É bem complicado, porque eles querem atenção, né? Hoje o pet é um membro da família, como se fosse realmente um filho. Então, eles já estão acostumados a isso. Eles vão procurar chamar a atenção de alguma forma, e nem sempre essa forma é muito desejada. Se o animalzinho adoeceu, precisa de algum atendimento veterinário, a gente indica que venha na clínica. Claro, não vai esperar, porque pode ser fatal em alguns casos. Então é interessante que venha na clínica, mas que venha com um número reduzido de pessoas, que venha só o tutor do animal, com o pet, para a gente poder fazer o melhor atendimento sem aglomeração. Existe o coronavírus canino, felino, porém não é o mesmo que acomete humanos. É interessante salientar que o cão ele não vai transmitir o coronavírus através de fezes, urina, de forma alguma, mas ele pode servir como um fômito contaminado. Aquele vírus, alguém pegou no cão e deixou na pele dele, e aí o seu cão está indo para casa com o vírus. Sim, é possível, até porque a gente sabe que já existem estudos que o vírus fica por algumas horas, determinadas horas em roupa, determinadas horas em sacolas plásticas, por que não no pelo do pé. Dicas super importantes passadas pelo médico veterinário João Paulo sobre o seu animalzinho de estimação, que também está confinado mediante a essa pandemia. Bom, estamos chegando ao final de mais uma edição do IMG Notícias através da sua Imagem TV. Aproveita, segue as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Curta, compartilha, comente, deixa a tua sugestão. Imagem TV, porque imagem é tudo.